Surgiu? Ok, gente. Já apareceu. Desejando pipoca. Apareceu já. Comendo pipoca? Todos estão vendo a tela? Confirma um a um. Liga o microfone e só confirma que está ok. Sim, professor. Ok. Então, eu trouxe esse material, gente, aqui. Dicas para uma boa apresentação do seu TA, trabalho acadêmico, que são nossos trabalhos que nós fazemos, esses trabalhos de apresentação, plano de aula, né, que não deixa de ser também o TI, o artigo e o TCC, que são trabalhos acadêmicos. Tá? Essa forma de você apresentar o seu trabalho, não tem uma outra forma de você dominar um trabalho seu se você não ler. Né? Você precisa ler para ter o domínio do teu trabalho. Aliás, se você escreveu, você sabe o que tem no seu trabalho. Certo? No primeiro momento, você elabora um roteiro. Né? Para que serve esse roteiro? O roteiro vai evitar que você fique lendo os slides. Os slides, como vocês estão vendo, se eu for ler tudo que tem nos slides, vocês já estão vendo o que tem nos slides. Então, não precisa eu estar lendo o que tem nos slides. Eu somente vou explicar. Por exemplo, eu posso destacar aqui, como está destacado. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Né? Aí você, tendo esse roteiro em mão, dos principais pontos da sua fala, você não vai ter... O slide ele só é um apoio para você. Né? Para a pessoa estar ouvindo sua fala e, ao mesmo tempo, está vendo o teu trabalho apresentado na tela. Né? Todo trabalho tem pontos centrais, né? Exatamente aqui, como solicita. No papel, no seu roteiro, os pontos principais da sua fala, que é a introdução, desenvolvimento e a conclusão, você saber como iniciar, como desenvolver e como concluir sua fala. Ok? Você fazendo dessa forma, lá embaixo, você não vai perder a sua linha de raciocínio, né? Porque falar, gente, você se expor a público, independente de quem seja, é muito difícil. Né? Logo na frente aí vocês irão defender um TCC, né? Eu não sei se vai mudar daqui para frente, mas é dessa forma. Você tem que enfrentar uma banca, você tem que saber falar, você tem que entender seu trabalho, né? Com todos esses detalhes. A introdução é o assunto central do seu trabalho. Né? O desenvolvimento são os principais tópicos do seu trabalho. E a conclusão simplesmente fecha, né, o que foi informado no seu trabalho. O que você falou do seu trabalho vai ser resumido lá na conclusão. Né? Aqui tem estude os pontos fracos. Né? Então, geralmente tem assuntos muitos técnicos que nós não conseguimos dominar bem. Então, precisa da leitura. Né? Então, você tem que ler a respeito, saber os significados, né? Para que você possa explicar. Né? Titubear, né? Às vezes você se prende tanto, né, na língua portuguesa que às vezes fica titubeando, né? Aquele gaguejar falado, né? Você se perde um pouquinho. Né? Mas isso é bom, você está errando, mas não por esquecimento, né? Em querer acertar mais. Isso é excelente. Tá? No final, tá? Podem fazer perguntas, qualquer dúvida, tá? Não se preocupe, não. Né? Seguindo, você praticar. Né? Em casa nós já estamos. Né? Eu não vou chegar para uma apresentação naquele momento, né? Mal o trabalho foi enviado para mim, eu nem li o trabalho, como é que eu vou apresentar? Eu tenho que praticar, isso é fundamental.
o roteiro, o seu roteiro, quando você lê o trabalho, você prepara o seu roteiro. Quando você prepara um roteiro, você já sabe tudo que tem do trabalho, você vai saber. Né? Você vai explicar ponto a ponto o seu trabalho todinho, né? Para não evitar isso aqui. O ensaio é fundamental para que a apresentação, as pessoas que estão te assistindo, elas já sabem o que tem no teu slide, ou seja, você não precisa ler. Né? Então, você lendo, não é perder tempo, né? Mas o conteúdo, né, do teu trabalho, né, vai ficar vago. Né? Ele vai denotar o desconhecimento. Né? É fundamental você ensaiar para a sua apresentação. Até aí, tudo bem? Pode falar no microfone. Sim, senhor. Perfeito. Vamos lá, então. Seguindo. Só voltando aqui essa tela, se praticar em casa, né, é você parar e ler um minuto, como qualquer um outro assunto. Você lê o seu assunto e ficar a par dele, né, como se usam muito no senso comum, né, ficar por dentro. Encontre formas de controlar o seu tempo. Nós temos de 10 a 15 minutos para fazer uma apresentação. Né? Então, você controlando o tempo, né, fazendo a tua explicação, né, de forma corretinha, você vai ver que vai faltar, você vai ultrapassar o teu tempo, né, que você não vai perceber. Por exemplo, né, nós estamos trabalhando em grupos, em equipes. Né? Como se trata de sala de aula, até mesmo aqui na videoconferência, né? Então, por que eu falei de sincronia? Nós temos relógio, né? Era só cada um tempo de falar, deu tempo, né? Apertava o cronômetro de forma igual, deu tempo, começa a primeira fala, deu tempo, segunda fala, isso é sincronia, né? São sinais que um colega pode te dar, né, que não interfira na sua apresentação. Prepare um bom slide, né? Você precisa verificar o seu material, né? Um exemplo, colocar textos em excessos, né? Basta você colocar que tenha o texto, mas que você não leia tudo que tem nos seus slides, né? Então, o ideal é você resumir na fala, né, que você vai dar entendimento do que está no seu slide. Não deixar o material poluído e sobrecarregado de informações. Não precisa. Se você tem um roteiro, você não precisa carregar seus slides. Né? Um exemplo. Eu vou passar enviar esse material para a Renata, né? E assim que receberem, vocês podem fazer a mudança no trabalho, né? Você pode, nós temos aqui 3 parágrafos. Você pode resumir em um que está aqui, né? Eu posso resumir, bom, lendo se torna muito mais fácil, lógico, né? Mas você deixando para uma aula, né, que é diferente de uma apresentação de TI, né, que também não deixa de ser uma aula, né? Não é bom sobrecarregar. Você sobrecarrega, mas desde que não faça a leitura integral dos seus slides. O ideal, você se concentrar. Né? Eu sei que às vezes se torna difícil pelo tempo, né? Pelo menos uns 15, 20 minutos você precisa se concentrar. Que isso foi um fator que aconteceu comigo. Eu tive que parar um dia, me concentrar, falar na frente do espelho, ver minha voz, o tom de voz estava alto, muito baixo, estava trêmula. Né? E são questões que acontecem, gente, uma ou duas vezes, né, no seu... Bom, pode ser até mais, né, porque você tem a sua graduação, sua especialização, tem o mestrado, tem o doutorado, tem o pós-doutorado, quem vai seguir, né, é uma boa opção. Aposte em uma alimentação saudável, né, isso aqui foi a questão de, à noite, né, você
Você vai fazer uma apresentação, né? É como na prática, nossa prática, você fazer uma alimentação forte, você vai se sentir mal, né? É questão de tomar muitos estimulantes, essas coisas, não há necessidade disso. Se você tem domínio, né, do seu trabalho, do que você escreveu, do que você pesquisou, você foi a campo, não vai ter problema nenhum, né? Seguinte, encontre formas de relaxar. Só um detalhe, deixa eu voltar aqui. Essa questão dos estimulantes, né, antes de para você manter esperto, muito pelo contrário, né, esses estimulantes é o contrário, eles levam à sonolência, levam a outras situações menos de deixar esperto, né? Depende do que você vai tomar. Vocês têm aula com o professor Márcio, essa questão de estimulantes, eles conhecem muito bem isso aqui, né? Encontrar formas de relaxar. Você se preparou, né? Você lê o trabalho, você fala na frente do espelho, você fala com você mesmo, fala com alguém, fala para o seu filho, fala para o esposo, né? Fala para a esposa. E você não precisa, um detalhe fundamental, não precisa ler e reler. Se você lê e faz um roteiro para a sua apresentação, você não precisa estar lendo e relendo o trabalho, né? Não precisa fazer isso. Nas apresentações de bancas de TCC, que eu já fiz algumas, né? Principalmente artigos, né, que é o quarto período. Me senta eu e a professora Elisângela, né? A gente percebe que é um nervosismo, isso é natural, né? Você ficar na frente de pessoas, você direcionar, olhar, explicar, né? Algo fundamental é você controlar a sua respiração com o tempo de fala, né? Você respira, aliás, inspira e fala, 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 fala. Chega um momento que você vai ter que parar, você perde, inclusive até o ponto de referência do seu trabalho, né? O local de onde você está, né? O ideal é você relaxar nesse momento, se você tem seu roteiro, do início ao final do trabalho. Chegar com antecedência, você preparou seu trabalho, né? Não significa que isso é só para TCC, para uma dissertação de mestrado, de uma tese de doutorado, não. Trabalho acadêmico, normalmente, né? Você tem que se preparar, né? Você precisa disso porque o que você vai falar é algo seu que você pesquisou, né? Testar os equipamentos, na prática aconteceu conosco aqui, né? Mas isso não é penalizar ninguém, mas é o ideal que não aconteça, né? Então, é por isso que pede para você chegar com antecedência. Se você chegar com antecedência, dá tempo de corrigir qualquer problema técnico. Assista apresentações, assista. Aí, quando nós voltarmos, qualquer defesa de TCC aqui na faculdade, na UFAM, se vocês tiverem tempo, você pode ir lá, pede licença, com que bem trajado, pede licença para assistir banca e tese de doutorado. É excelente, a gente aprende muito mesmo, né? Eles são abertos ao público, isso aí. Como na faculdade, qualquer aluno pode entrar desde que ele não interfira na apresentação, né? E o ideal é quando você tem uma parceria, colega de confiança, né? Colegas, não é amigos não, colegas. Você faz a observação, colega, filma ele, voz, depois apresenta. É uma forma de correção. Manter uma boa postura, né? É você algo fundamental, gente, é a linguagem corporal, né? A linguagem corporal ela é fundamental. Ela passa para alguém o teu comportamento, se você está nervoso, se você está muito bem, se você esqueceu de algo. Isso é linguagem corporal, eles percebem, né? Esses documentários de televisão,
né, em aeroportos, as pessoas tentam passar burlando a segurança, né? É a linguagem corporal que entrega o comportamento da pessoa. Algo está errado, esqueceu, está escondendo, né? Você andar de um lado para o outro, ficar passando uma mão, isso é nervosismo, né? Por isso que é bom você ensaiar na frente do espelho. Usar uma linguagem correta, né? A escorregadinha que está aqui, né? Ela não pode chegar a prejudicar a sua apresentação. Todos nós cometemos erros gramaticais, muitos erros daqueles são grotescos, né? Mas se você persistir nesses erros, com certeza você vai se prejudicar e também a imagem da instituição, né? É o ideal que você leia, né? A língua portuguesa ela é muito difícil, né? Ela é complexa de você entender. Por exemplo, alguns trabalhos, você lê sinônimos e pronomes, é o ideal você fazer leitura de sinônimos e pronomes. Eles vão fazer você usar termos, usando o mesmo termos várias vezes sem repetir a palavra. Por exemplo, em vez de você colocar espalha o material, não, você distribui o material. Né? Alunos, vocês vão se espalhar, não, vocês vão ficar dispersos na quadra. Né? Então, o termo já melhora bem. Aqui embaixo, eu relacionei alguns erros comuns cometidos até por aqueles que ocupam uma posição hierárquica, né? Que são pessoas que estão em alto nível. Vocês vão até sorrir aí à vontade, fiquem à vontade, tá? Os mais graves são esses. Depois me diga se alguém não falou um desse aqui. Né? Fazem tantos anos. Né? É menos. Né? Não fala menos, é menos. A nível de. A nível de quê? Né? Se é nível, né? Somos em 6. Né? É meia tola. Seja quem for. Olha só, chega soa, dói no ouvido. Né? Seja não, é seja. Né? Isso não é forma de começar uma fala. Pois é. Né? Isso aí está presente. Né? Então, você vê muito em entrevistas, né, de atores, comediantes, então. Né? Eu acho, você não tem certeza. Como eu ia dizendo, né, isso aqui é bem clássico, como o meu colega já falou, e é campeã de todas. Tipo assim. Né? É tipo assim, professor. Né? Como o meu colega já disse, é tipo assim. Isso não existe. Tá? Desfoque em tudo isso aí. Isso é erro gravíssimo. Né? Isso denota senso comum. Tá? Mesmo com uma sua boa formação intelectual, sempre valerá a pena fazer uma revisão gramatical. Né? Você conjugar verbos precisa de leituras. Né? Depois eu vou perguntar se alguém já falou uma dessas joias que estão aqui em cima. Uma vestimenta correta, isso bate com o que eu cobrei, né? Não só com vocês, aliás, conosco, né? Com nós, o quarto período, né? De ninguém ficar sem blusa, né? Boné na cabeça. Né? Tá arrumadinho, é uma sala de aula, de uma forma ou de outra. Né? Nós estamos numa sala de aula, então uma vestimenta está arrumadinho, né? Não é porque eu estou em casa que eu vou relaxar. Mas numa apresentação, né, o ideal é você usar as cores pretas, né, acho que todo mundo, eu particularmente gosto muito da cor preta. Né? Você evitar aquelas cores exageradas que chamam muita atenção. Colocar uma roupa simples, né, para que você... Ela não precisa nem falar que é notado, né, vai aparecer muito. Fale com segurança. No caso, eu fui à banca. Né? Quando você fala com segurança, você fala com propriedade. Você tem conhecimento do seu trabalho. Né? Ou seja, todo o embasamento, né, principalmente de teóricos do seu trabalho, você vai conhecer. Né? E quando você faz... Por que eu peço referências do trabalho?
Porque eu sei que o seu trabalho vai ter embasamento teórico. Então, é fundamental as referências do trabalho, o embasamento teórico do trabalho, por exemplo, numa banca. Segundo, Paulo Freire informou que, segundo Galarrui disse, o embasamento é teórico. Quanto mais você embasar seu trabalho teoricamente, né, por teóricos, a banca não vai ter nem mais o que perguntar para você. Ou seja, você tem que ter completo domínio do seu conteúdo, né? Se você for responsável por elaborar cada linha do seu trabalho, isso não será problema. Ou quando dois elabora, é enviado o trabalho, os demais só pegam o trabalho para apresentar, vai ter problema. Com certeza vai. Articular com a banca, né? Eu não fiz perguntas, né? Algumas perguntas surgiram, né? Quando você é o mesmo que arguir, de arguição, né? Você articular o seu trabalho está aprofundado com teóricos, né? Está muito bem embasado teoricamente, você não vai ter problemas, né? Então, por isso que é bom você ter referências do seu trabalho, né? Não discuta, mas defenda suas ideias. Isso aqui é bem interessante, né? O examinador, no caso, é a banca. Eles vão fazer a arguição do teu trabalho, que você pesquisou, né? Não é o ideal você tentar ludibriar a banca, que você vai ser pego, porque o trabalho é enviado uma semana antes, o trabalho é lido, por isso que não é o ideal você apresentar slides e ficar lendo. Você tem que resumir o que está lá, né? Você tem que ser a pessoa muito justa nesse momento, porque muitos acadêmicos eles mandam fazer o trabalho e não se dão o trabalho de pelo menos ler. Isso não é bom. Preparados para defender seu artigo, TI, TCC, trabalho acadêmico? Então, boa sorte a todos. Vamos voltar aqui. Muito bem. Ok? Estão me vendo agora? Estão? Muito bem, Francisca. Só a Francisca respondeu. Muito bem. Eu vou replicar esse trabalho para. Aliás, vou enviar para a Renata e depois ela replica para a equipe, tá ok? Eu nunca vi nem tão pouca gente reunida como hoje, né? 9 pessoas. Na outra semana, tá? Não esqueçam de enviar o trabalho, tá? Os slides, ok? Eu pedi para a Renata fazer uma pasta para enviar todos os trabalhos, tá? Ela, como representante, eu acredito que eu estou um pouco exigindo muito dela, né? Então, eu vou pedir até terça-feira o envio desses trabalhos, tá ok? Acredito que terça-feira, dia 21. Eu vou aguardar o e-mail dos trabalhos, tá bom? Não envie para. Não precisa enviar para a Renata, não. Todos os slides, caso queiram fazer correções, façam as correções e me enviem os trabalhos, tá? Os que você já recebeu, Renata. O que nós temos na terça mesmo? 21 de abril, né, gente? Olha só que legal. Professor esquecendo do feriado. Não teremos aula. Obrigado, Renata. Né? É porque eu estou sentando aqui sem o meu, meus horários, né? Mas eu vou retirar ele e colocar junto com a minha pasta aqui para evitar isso, né? Então, terça-feira é o nosso feriado, 21 de abril, ok? Nós não teremos aulas. Isso. Só envie os trabalhos, tá ok? Só isso, tá?
Perfeito. Só enviar os trabalhos, que eu vou fazer a pasta de todos, tá bom? Aliás, as pastas já estão feitas, tá? E eu vou apresentar trabalhos, vou abrir a pasta aqui, vou colocar na tela, trabalho, Renata, Francisca, aí vai estar lá, enviou slides, enviou o trabalho, por escrito, enviou, ok? Na sexta-feira próxima, tá? Na sexta-feira próxima, tá? Nós teremos uma atividade, tá? Eu vou passar a atividade, tá? Eu vou dar o tempo para que vocês façam, tá? Vão precisar de caderno e caneta, passo a atividade, tá ok? Escrevam. Tá? Aliás, é digitado, tá? Desculpa, vocês farão o trabalho digitado, tá? Aí na sexta-feira eu explico direitinho, tá? Para que aí no final eu vou pedir para enviar para o meu e-mail, ok? Todos os trabalhos. Esse trabalho ele é individual, tá? É um dos trabalhos que será individual, ok, gente? Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Esses slides esclareceu alguma coisa para todos? Pode falar. Muito bom. Perfeito, então, gente, tá? Então, perfeito. Muito bem, Francisca Lilica Costa. Ótimo, tá? Mas leiam direitinho, tá? É você ler e praticar, não basta só ler, não, tá? Lê e pratica, tá? Para quem já tem uma noção básica de defender trabalhos, apresentar, né? Mas com certeza vai melhorar bastante. Ok, gente? Então, nós vamos parar aqui. Bom final de semana, um bom feriado para todos, ok? Vou verificar as possíveis mudanças na nossa dinâmica de aula, na nossa didática, para que haja uma melhora, ok? Todos, pode ligar o microfone. Gente, obrigado. Boa noite a todos e viva Jesus em nossos corações.